Existe um funeral acontecendo agora mesmo dentro da sua conta bancária, e a pior parte é que é você quem está segurando a pá enquanto chora sobre um túmulo que você mesmo cavou sem perceber, matando sua liberdade financeira todos os dias, antes mesmo de acordar. Se você sente que por mais que trabalhe o dinheiro escapa pelos seus dedos como água, já comenta aqui embaixo um "eu estou ouvindo", só para eu saber que estamos na mesma sintonia, porque o que vou te contar hoje não é sobre economia ou investimentos, é sobre o mecanismo invisível que você carrega no peito. A verdade brutal é que a maioria de nós foi programada para acreditar que a prosperidade é perigosa, ou, no mínimo, suspeita. Nós olhamos para o saldo bancário e sentimos uma angústia que não sabemos explicar, mas que está enraizada em uma lealdade silenciosa e destrutiva. Começa com essa ideia romantizada e tóxica de que o dinheiro só é digno se vier acompanhado de sangue, suor e exaustão absoluta. Você já percebeu como desconfia quando algo vem fácil? Se uma oportunidade de ganhar dinheiro aparece e flui com naturalidade, seu primeiro instinto é rejeitar ou achar que é golpe, porque lá no fundo você aprendeu a identificar a luta como o único certificado de validade. Você se viciou na adrenalina do sacrifício, rejeitando a fluidez da vida porque, na sua cabeça, sofrer é nobre e ter facilidade é pecado. É como se você precisasse chegar em casa destruído no final do dia para sentir que tem o direito de comer, e isso cria uma barreira energética impenetrável, onde a fortuna tenta entrar, mas encontra a porta trancada pela sua necessidade de validação pelo esforço. E não para por aí, porque logo atrás dessa necessidade de sofrer vem um medo ainda mais profundo e paralisante, que é o medo do sucesso solitário. Pense bem honestamente agora, se você ficasse multimilionário amanhã, quem sobraria ao seu lado? Existe um terror infantil e inconsciente de que, ao prosperar, você vai deixar de pertencer ao seu clã. Você tem medo de que seus amigos de infância, seus primos, seus pais, olhem para você como um estranho, como aquele que mudou, aquele que se acha. Para evitar essa solidão no topo, você inconscientemente sabota seu crescimento para permanecer na base, onde é quentinho, apertado e cheio de gente conhecida, mesmo que seja desconfortável e escasso. Você prefere a conexão na miséria do que a solidão na abundância, e isso se mistura com uma culpa de merecimento que é quase genética. Você olha para trás para a história da sua família e vê avós que trabalharam de sol a sol, pais que contaram moedas para pagar o aluguel e se sente um impostor por desejar um conforto que eles nunca tiveram. É como se, ao acessar a riqueza, você estivesse traindo o sofrimento dos seus antepassados, como se estar bem fosse um desrespeito com quem passou dificuldade para colocar você no mundo. Essa culpa opera no silêncio, fazendo você gastar o que ganha ou perder oportunidades, apenas para voltar ao patamar financeiro da sua família e sentir que ainda faz parte daquela história de luta. Tudo isso cria o que chamamos de mentalidade de retenção crônica. Você vive em modo de sobrevivência, com os punhos cerrados, segurando o pouco que tem com tanta força que não deixa as mãos abertas para receber nada novo. O foco da sua vida financeira não é ganhar, é não perder. E quem joga para não perder já entrou em campo derrotado. A sua energia emocional é gasta calculando riscos e protegendo migalhas, em vez de expandir territórios. Você vive na defensiva, como se a vida fosse uma guerra constante onde o dinheiro é a munição que está sempre acabando. E talvez o mais doloroso de admitir é que existe uma certa lealdade à zona de escassez porque ela funciona como uma proteção emocional. A falta de dinheiro é a desculpa perfeita para não arriscar, para não ter que lidar com as responsabilidades gigantescas que a fortuna exige. Enquanto você não tem dinheiro, pode culpar a economia, o governo, o chefe, o sistema. Mas quando você tem recursos, a responsabilidade pelo seu destino é inteiramente sua, e isso apavora. A escassez vira um escudo onde você se esconde para não ter que enfrentar a potência de quem você realmente poderia ser. Você usa a falta como uma muleta para não caminhar com as próprias pernas em direção a uma grandeza que assusta. Esse hábito silencioso de associar dinheiro à dor, solidão e culpa é o que está enterrando a sua fortuna todos os dias, muito antes dela ter a chance de chegar até o seu bolso. Você está em um ciclo de autossabotagem tão refinado que parece apenas azar ou circunstância, mas é, na verdade, um roteiro interno que você repete incessantemente. Você está viciado na dor de não ter, porque secretamente acredita que o sofrimento é a única etiqueta de preço que valida a sua existência e torna o seu dinheiro moralmente
perfeitamente aceitável. É um choque de realidade brutal, eu sei, mas precisamos olhar para isso sem desviar o olhar, porque é exatamente aqui, nessa crença enraizada e invisível, que você está sepultando a prosperidade que diz tanto querer. Existe uma romantização perversa da luta na nossa cultura, uma ideia silenciosa que foi implantada na sua mente desde a infância, de que o dinheiro só é digno, só é limpo, se ele vier carregado de suor, lágrimas e um cansaço avassalador. Você aprendeu a desconfiar da facilidade, a rejeitar a fluidez, a olhar torto para qualquer ganho que não tenha exigido que você deixasse um pedaço da sua saúde no caminho. Inconscientemente, você desenvolveu uma alergia à prosperidade leve. Se as coisas começam a dar certo demais, se o dinheiro começa a fluir sem crises, um alarme interno dispara no seu sistema nervoso gritando que algo está errado, que aquilo não é seguro ou que você não merece. E então, quase sem perceber, você cria um problema, uma dívida inesperada ou um conflito, apenas para voltar ao estado familiar de luta, porque a luta é o único lugar onde você sente que sabe quem é. Mas o buraco é ainda mais fundo quando percebemos que esse hábito de afastar a fortuna não é apenas sobre o trabalho duro, é sobre o medo paralisante da solidão. Existe um terror infantil e primitivo no seu peito de que, se você realmente ascender, se você realmente romper a barreira da escassez e acessar uma vida de abundância plena, você vai acabar sozinho. Você olha para os lados e vê amigos, familiares, pessoas que ama, todos imersos na mesma narrativa de dificuldade, reclamando das mesmas contas, compartilhando as mesmas limitações. A escassez cria um senso de pertencimento, uma tribo unida pela falta. E o seu subconsciente, num mecanismo de defesa distorcido, sussurra que ter sucesso é um ato de traição. Você teme que, ao enriquecer, deixará de ter assuntos em comum, deixará de ser acolhido, ou pior, será julgado e excluído por aqueles que hoje lhe oferecem conforto. Então, você se mantém pequeno. Você freia o seu potencial e sabota oportunidades grandiosas, não porque não tem capacidade, mas porque prefere ser aceito na escassez a ser solitário na abundância. Você escolhe a lealdade à mediocridade do grupo, em vez de honrar a grandiosidade da sua própria alma, pagando o preço da sua liberdade financeira para manter o ticket de entrada no clube dos que reclamam da vida. E essa lealdade se estende para trás, para os que vieram antes de você, num emaranhado emocional chamado culpa do merecimento. Quantas vezes você se pegou sentindo um peso estranho no estômago ao comprar algo caro ou ao desfrutar de um conforto que seus pais ou avós nunca tiveram? É como se ao superar o nível financeiro dos seus antepassados, você estivesse cometendo uma desonra. Você olha para as mãos calejadas do seu pai, para a história de sacrifício da sua mãe, e se sente um impostor por ganhar dinheiro usando a mente, a criatividade ou a tecnologia, sem precisar carregar o peso físico que eles carregaram. Essa culpa é um veneno lento. Ela faz com que você se livre do dinheiro assim que ele entra, porque ter mais do que eles tiveram parece errado, parece injusto. Você entra num ciclo de ganhos e perdas, onde o seu termostato financeiro está ajustado para a culpa, e não para a liberdade. Você se pune financeiramente para se sentir solidário à dor daqueles que ama, como se o seu sofrimento pudesse, de alguma forma, redimir o sofrimento deles. Mas a verdade é que a sua escassez não ajuda ninguém. Ela apenas perpetua um ciclo de miséria geracional que precisa ser quebrado, e a única pessoa com a chave para quebrar isso é você, parando de usar a falta como uma forma distorcida de amor. Tudo isso culmina numa mentalidade de retenção crônica que trava o fluxo da vida. Você vive no modo de sobrevivência, segurando o que tem com tanta força, com tanto medo de perder, que suas mãos estão ocupadas demais para receber o novo. É uma energia de contração, de medo, de defesa. Quem joga para não perder nunca ganha de verdade. Você passa os dias calculando riscos, economizando nos centavos enquanto perde nos milhares, focado na escassez do amanhã, em vez de plantar a abundância do agora. A sua energia vital é drenada pela ansiedade da falta, criando um campo magnético que repele oportunidades. O dinheiro, que é energia de troca e movimento, não consegue se aproximar de quem está entrincheirado, escondido atrás de muros de medo. Você esqueceu como é viver, porque está ocupado demais tentando apenas não morrer financeiramente. Essa postura defensiva, essa tensão constante nos ombros, envia uma mensagem clara ao universo: não me mande mais, porque eu não confio que serei capaz de lidar com isso. E assim, dia após dia, com esses hábitos silenciosos e invisíveis,
Você continua cavando um buraco e enterrando nele a vida extraordinária que poderia ter, convencido de que é apenas o destino, quando na verdade é uma escolha que você renova a cada manhã. Você está assassinando o seu futuro financeiro agora mesmo, não por falta de capacidade, mas por uma lealdade cega e tóxica ao sofrimento daqueles que vieram antes de você. É um pacto de sangue invisível que você assinou sem ler, jurando que jamais seria mais feliz ou mais próspero do que seus pais e avós, porque no fundo da sua alma, você aprendeu a confundir amor com sofrimento compartilhado. E é exatamente aqui que a sua prosperidade morre, na crença silenciosa, mas ensurdecedora, de que o dinheiro só é digno, só é limpo e só é válido se vier carregado de dor, suor excessivo e sacrifício desumano. Você olha para a fluidez, para a facilidade, para o dinheiro que vem com leveza e o rejeita instintivamente como se fosse algo sujo ou ilegal, porque foi treinado para acreditar que a luta é o único caminho para a honra. Você se viciou na adrenalina da sobrevivência e, sem perceber, tornou-se alérgico à paz da abundância. Essa identificação com a luta é tão profunda que se torna parte da sua identidade, como uma cicatriz que você exibe com orgulho distorcido. Se as coisas começam a dar certo, se o caminho se abre e a fortuna começa a fluir em sua direção, sem que você precise se matar de trabalhar, um alarme interno dispara. A sua mente, programada para o caos, estranha a calmaria. Você pensa, está tudo muito quieto, algo ruim vai acontecer. E então, inconscientemente, você cria o problema, quebra o carro, perde o prazo, arruma uma briga, adoece, tudo para voltar àquele estado familiar de tensão onde você se sente em casa. Você destrói a oportunidade de prosperar porque não se reconhece no espelho sem o peso do mundo nas costas. É uma rejeição violenta da facilidade, uma sabotagem meticulosa para garantir que você continue sendo o guerreiro sofredor que recebe aplausos pela resistência, mas nunca pela vitória. E o que alimenta esse ciclo destrutivo é um medo visceral, antigo e paralisante, o medo do sucesso solitário. Existe uma voz sussurrando no seu ouvido, avisando que se você voar alto demais, se você realmente enriquecer e mudar de patamar, você ficará sozinho. Você teme nas profundezas do seu ser que ao acessar a abundância, você se torne irreconhecível para os seus amigos de infância, para seus familiares, para o seu bando. É o receio inconsciente de que a sua prosperidade seja uma ofensa à escassez deles. Como você ousa comer no banquete da vida, enquanto as pessoas que você ama ainda estão catando migalhas? Essa culpa do merecimento atua como um teto de vidro blindado sobre a sua cabeça. Toda vez que você se aproxima de romper esse teto, a culpa o puxa para baixo, fazendo você se sentir um impostor, uma fraude, alguém que está acessando níveis de conforto que seus antepassados não tiveram e, portanto, você não tem o direito de ter. Você se sente culpado por beber água limpa enquanto seus avós morreram de sede, metaforicamente falando. Essa lealdade à zona de escassez é um mecanismo de defesa emocional brutal. Manter-se na falta de dinheiro, por mais doloroso que seja, é seguro para o seu ego, porque a pobreza, ironicamente, protege você das responsabilidades gigantescas que a riqueza exige. Enquanto você está lutando para pagar as contas, você pode culpar o sistema, o governo, o chefe, a economia. Mas se você tiver recursos ilimitados, a responsabilidade pelo seu destino é inteiramente sua, e isso aterroriza a criança ferida dentro de você que ainda busca proteção. A escassez torna-se um escudo, uma justificativa para não crescer, para não assumir o seu poder total no mundo. Você usa a falta como um esconderijo, preferindo a compaixão que as pessoas sentem pelas vítimas do que o julgamento ou a inveja que elas poderiam direcionar aos vencedores. Essa mentalidade de retenção crônica, onde você vive operando no modo de sobrevivência, focado obsessivamente em não perder, faz com que você esqueça completamente como ganhar. Você segura o pouco que tem com tanta força, com os punhos tão cerrados que suas mãos não estão abertas para receber nada novo. É uma constipação energética. O fluxo da vida exige movimento, exige troca, exige confiança, mas você está estagnado no medo. Você economiza na qualidade de vida, economiza na alegria, economiza nos sonhos, acreditando que está sendo prudente, quando, na verdade, está apenas decretando a sua falência emocional e espiritual. Você se tornou um guardião de museu da sua própria miséria, preservando hábitos de pobreza como se fossem relíquias sagradas, simplesmente porque eles são conhecidos
garantidos, previsíveis e de uma forma doentia, confortáveis. A verdade brutal é que você está afastando a prosperidade, não porque ela não queira vir até você, mas porque você trancou a porta e jogou a chave fora, com medo do que aconteceria se ela entrasse. Você teme que o dinheiro o mude, que o dinheiro o corrompa, ou pior, que o dinheiro revele quem você realmente é e que isso afaste todos ao seu redor. Então você escolhe, dia após dia, a mediocridade acompanhada em vez da excelência solitária, sem perceber que essa solidão é uma ilusão e que a verdadeira prosperidade permitiria que você levantasse todos ao seu redor, em vez de se deitar na lama ao lado deles por solidariedade. Você está enterrando seus talentos, sua luz e sua fortuna num cemitério de boas intenções e lealdades equivocadas, esperando que o universo tenha pena de você, quando o universo está apenas esperando que você tenha coragem de ser quem nasceu para ser, sem pedir desculpas por isso. Você está pagando uma mensalidade caríssima para manter a sua vida pequena, e a moeda que você usa não é o dinheiro, é a sua própria paz de espírito sendo triturada diariamente por uma lealdade invisível ao sofrimento. Existe um pacto silencioso que você assinou sem ler as letras miúdas, um contrato emocional que diz que para o dinheiro ser limpo, digno e aceitável, ele precisa vir banhado em suor, lágrimas e exaustão absoluta. Caso contrário, você sente lá no fundo do seu estômago que está trapaceando a vida. Essa é a crença brutal que opera no seu sistema operacional mental agora mesmo, sussurrando que a facilidade é pecado e que a fluidez é para os desonestos, fazendo com que você rejeite oportunidades incríveis simplesmente porque elas pareciam boas demais para ser verdade, ou pior ainda, fáceis demais para alguém como você. Você aprendeu a associar valor com dor, e por isso, quando a prosperidade tenta chegar de forma leve, você inconscientemente cria um problema, uma crise ou uma despesa inesperada, apenas para restaurar o caos familiar que faz você se sentir produtivo e merecedor através do sacrifício. É assustador perceber isso, mas você pode estar usando a falta de dinheiro como um escudo emocional, uma proteção robusta contra a responsabilidade aterrorizante que é ser poderoso, capaz e rico. Enquanto você está na luta, na escassez, você tem a desculpa perfeita para não arriscar, para não ser julgado, para não ser grande, porque a sobrevivência consome toda a sua energia e ninguém exige grandeza de quem está apenas tentando pagar o aluguel. A pobreza, ou a vida contida, tornou-se o seu esconderijo seguro, o lugar onde você não precisa enfrentar o medo de falhar grandiosamente porque você nem sequer começou a jogar o jogo de verdade. E o mais doloroso nisso tudo é a culpa do merecimento, aquele sentimento de impostor que sobe pela garganta quando você se permite um conforto que seus pais ou avós nunca tiveram. Você olha para as mãos calejadas dos seus antepassados, para a história de privação da sua família, e quando você acessa um nível de vida superior, uma voz cruel na sua cabeça grita que você está abandonando o barco, que você está se tornando um estranho, um traidor da própria linhagem. Se você está sentindo esse peso e quer aprender a soltar essas âncoras emocionais para finalmente navegar rumo ao que é seu, aproveita agora e se inscreve no canal, porque nós estamos desmantelando essas travas mentais vídeo após vídeo e você não vai querer perder a chave que pode libertar o seu futuro. Voltando a essa sensação de traição, é isso que alimenta o medo do sucesso solitário, o pavor visceral de chegar ao topo da montanha e perceber que não tem ninguém lá, que ao enriquecer, você se tornou irreconhecível para os amigos de infância e para os familiares que amam você na sua versão quebrada. Você tem medo de que o dinheiro construa muros em vez de pontes, então você se auto-sabota para garantir que continua pertencendo ao grupo, mesmo que o preço desse pertencimento seja a morte dos seus sonhos. Você prefere ser amado na miséria a ser supostamente odiado ou invejado na prosperidade, sem perceber que as pessoas que realmente te amam iriam celebrar a sua vitória, e que qualquer um que se afaste por causa do seu sucesso nunca esteve verdadeiramente ao seu lado, apenas ao lado da sua conveniência. Isso nos leva a essa mentalidade de retenção crônica em que você vive, operando constantemente no modo de sobrevivência, onde o foco total da sua vida é não perder, em vez de ganhar. É como dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor, ou pisando no freio com medo de bater, o que impede qualquer movimento real para frente. Você segura o dinheiro com tanta força, com tanta energia de escassez e medo de que ele acabe, que você sufoca o fluxo natural de entrada. O dinheiro é energia de troca, de movimento, e quando você o tranca por medo do futuro, você está dizendo ao universo que não confia na sua capacidade de gerar mais, que você acredita que a fonte é finita e
que a sua sorte pode acabar a qualquer momento. Essa tensão constante, esse cálculo mental exaustivo de cada centavo, não é prudência, é pânico disfarçado de organização financeira. Você está tão ocupado tentando não se afogar que esqueceu que sabe nadar e que existe um oceano inteiro de possibilidades além da arrebentação, onde você insiste em ficar levando caldos. A sua lealdade à zona de escassez é tão profunda que a prosperidade bate na sua porta e você não atende porque está ocupado demais tapando buracos imaginários no telhado, viciado na adrenalina de resolver problemas de dinheiro, em vez de se permitir o tédio maravilhoso da estabilidade e a excitação criativa da abundância. Você precisa entender que enquanto a sua identidade estiver vinculada à luta, a paz financeira será sempre uma visita indesejada que você expulsa inconscientemente para poder voltar ao seu estado natural de guerreiro sofredor. A verdade brutal é que você prefere inconscientemente permanecer quebrado e aceito do que se tornar rico e acabar sozinho. E essa escolha invisível é o que está drenando sua conta bancária agora mesmo, muito mais rápido do que qualquer gasto supérfluo que você possa cortar. Existe um medo visceral e primitivo correndo nas suas veias que sussurra que o sucesso é um tipo de deserção, como se ao prosperar você estivesse abandonando o barco, onde todos que você ama estão remando com dificuldade. E essa culpa tóxica faz com que você rejeite oportunidades de ouro ou dê um jeito de perder tudo o que conquista apenas para garantir que seu lugar na mesa de jantar da família continue reservado. Você olha para os lados e vê amigos de infância, pais, tios, todos imersos em uma narrativa de luta, de contagem de moedas, de reclamação sobre como a vida é dura, e uma parte profunda da sua psique entende que, para pertencer a esse clã, você precisa compartilhar da mesma dor, pois se você chegar em casa falando de abundância, de facilidade e de sobras financeiras, você se tornará um estranho, um alienígena que não fala mais a língua da escassez que conecta vocês. É por isso que você se sente uma fraude quando as coisas começam a dar certo. É o mecanismo da culpa do merecimento ativando um sistema de alarme interno que grita que você é um impostor por acessar níveis de conforto que seus antepassados jamais sonharam em ter, como se dormir em um colchão de qualidade ou comer em um restaurante caro fosse um insulto à memória do seu avô, que trabalhou de sol a sol na roça, ou da sua mãe que contava as moedas para comprar o pão. Você carrega uma lealdade invisível e destrutiva que diz que sofrer é honroso e que o dinheiro só é digno se vier banhado em suor e sacrifício extremo, rejeitando qualquer fluidez financeira porque, na sua cabeça programada para a guerra, o que vem fácil não tem valor e certamente vai embora rápido. Então você complica o simples, cria obstáculos onde não existem e transforma cada projeto em uma batalha épica apenas para sentir que merece o pagamento no final, viciado na dopamina do mártir que sobreviveu a mais um mês impossível. Essa mentalidade de retenção crônica faz com que você viva em um modo de defesa perpétua, jogando para não perder em vez de jogar para ganhar, segurando cada centavo com uma energia de desespero que, ironicamente, repulsa a prosperidade, porque o dinheiro é uma energia de troca e movimento, e quando você o trata com medo, ele para de fluir na sua direção. Você usa a falta de dinheiro como um escudo emocional, uma proteção perfeita contra as responsabilidades assustadoras que a riqueza exige, porque enquanto você está quebrado, você tem a desculpa perfeita para não arriscar, para não ser julgado, para não ter que tomar decisões grandes mantendo-se em uma zona de conforto desconfortável, onde a reclamação é segura e o sucesso é um risco de isolamento. O medo do sucesso solitário é o freio de mão puxado do seu carro financeiro, fazendo você acelerar com toda a força, enquanto uma parte sua se recusa a sair do lugar, por medo de olhar pelo retrovisor e não ver mais ninguém te acompanhando na estrada. Você precisa confrontar essa crença de que a pobreza é sinônimo de humildade e conexão, e que a riqueza é sinônimo de arrogância e solidão, porque enquanto você associar dinheiro à perda de amor e pertencimento, você vai continuar sabotando cada chance de crescimento com uma precisão cirúrgica, inventando emergências e crises para drenar seus recursos e voltar ao nível seguro, onde todos os seus conhecidos habitam. A sua mente mente para você ao dizer que é nobre passar necessidade, romantizando a escassez como se ela fosse um distintivo de caráter, quando na verdade ela é apenas uma condição temporária que você transformou em identidade fixa para não ter que lidar com a culpa de ser o primeiro a quebrar o ciclo de miséria da sua linhagem. Você está preso em
um pacto de lealdade à escassez, um contrato silencioso assinado com sangue emocional que diz: eu serei igual a vocês para que vocês me amem. E é esse contrato que precisa ser rasgado agora, não com desdém, mas com a compreensão de que a melhor maneira de ajudar quem você ama não é afundando com eles no bote salva-vidas furado, mas tendo a força e os recursos para construir um navio onde todos possam subir se assim escolherem. Mas para isso, você precisa primeiro ter a coragem de ser o rico da família, o amigo que deu certo, suportando os olhares tortos e os comentários passivo-agressivos, até que eles entendam que a sua luz não ofusca a deles, apenas mostra que é possível sair da escuridão. Pare de usar a falta de dinheiro como uma muleta para sua insegurança e entenda que a prosperidade não pede desculpas, ela pede espaço, e você está ocupando todo o espaço disponível com medos herdados e lealdades mal direcionadas que não servem a ninguém, muito menos a você. Existe um assassino silencioso morando na sua mente que degola cada oportunidade de riqueza antes mesmo dela bater na sua porta, e o mais aterrorizante é que esse assassino tem o seu rosto e usa a sua voz para justificar o fracasso como se fosse uma virtude moral. Você pode passar a vida inteira estudando investimentos, aprendendo estratégias de vendas ou decorando mantras de abundância, mas nada disso terá o menor efeito enquanto você mantiver ativado esse mecanismo de autodestruição que opera nas sombras do seu subconsciente, rejeitando a prosperidade com a mesma força biológica com que seu corpo rejeitaria um órgão transplantado incompatível. O que ninguém te contou é que você se viciou na luta, você desenvolveu uma relação tóxica e apaixonada pela dificuldade, porque em algum momento da sua história, você comprou a ideia perversa de que o dinheiro só é digno, limpo e aceitável se ele vier banhado em suor, lágrimas e um cansaço avassalador. Essa é a identificação com a luta, uma crença limitante que transforma a facilidade em inimiga e a fluidez em suspeita. Quando uma oportunidade de ganho financeiro aparece de forma leve, rápida ou descomplicada, o seu alarme interno dispara, gritando que aquilo é errado, que é bom demais para ser verdade, ou que você não merece algo que não custou um pedaço da sua alma. Você aprendeu a medir o seu valor pelo nível do seu sacrifício, e por isso, inconscientemente, você escolhe os caminhos mais árduos, os clientes mais difíceis e os trabalhos mais exaustivos, apenas para poder dizer a si mesmo no final do dia que você é uma pessoa honesta e batalhadora, como se a pobreza fosse um selo de integridade e a riqueza uma prova de corrupção moral. Você está afastando a prosperidade simplesmente porque não se permite receber nada que não venha embalado em sofrimento, sabotando a própria sorte para manter a coerência com essa narrativa de mártir que, no fundo, serve apenas para mascarar um medo muito mais profundo e paralisante: a culpa do merecimento. Essa culpa é um veneno lento que corrói a sua capacidade de desfrutar das conquistas, transformando cada vitória em um episódio de ansiedade. É aquele aperto no peito que surge quando você entra em um restaurante caro, compra uma roupa de marca ou planeja uma viagem que seus pais jamais poderiam ter feito. Você se sente um impostor, um intruso em um mundo que não lhe pertence, assombrado pela memória das privações que seus antepassados sofreram. É como se ao prosperar, você estivesse traindo a memória daqueles que vieram antes de você e que viveram na escassez. Você carrega o peso de gerações nas costas e usa a falta de dinheiro como uma forma distorcida de solidariedade, mantendo-se pequeno para não ofender a história de luta da sua família. Essa lealdade invisível faz com que você queime dinheiro, perca oportunidades ou crie dívidas inexplicáveis sempre que começa a se destacar, funcionando como um termostato financeiro que desliga o aquecimento assim que a temperatura do sucesso começa a subir, além do que é considerado seguro pelo seu clã. E não é apenas o passado que te segura, é o medo do futuro, especificamente o medo do sucesso solitário. Existe uma voz sussurrada na sua cabeça que pergunta: se eu ficar rico, quem vai sobrar ao meu lado? O receio inconsciente de prosperar e acabar se distanciando de amigos de infância, de familiares e do círculo social onde você construiu sua identidade é um freio de mão puxado com força total. Você tem medo de que o dinheiro mude quem você é, ou pior, que mude a forma como as pessoas que você ama olham para você. Medo de ser visto como arrogante, de despertar inveja ou de ser usado apenas pelo que você tem e não pelo que você é. Para evitar essa solidão imaginária no topo, você prefere o
o conforto aglomerado da base, onde a reclamação sobre a falta de dinheiro é a linguagem comum que une a tribo, criando uma barreira de proteção social, onde ser quebrado financeiramente é o ticket de entrada para o pertencimento. Tudo isso culmina em uma mentalidade de retenção crônica, um estado de espírito onde você vive em modo de sobrevivência permanente, focado obsessivamente em não perder, esquecendo-se completamente de como ganhar. Você opera na defensiva, segurando cada centavo com uma energia de desespero que, ironicamente, repele a abundância. O dinheiro é energia de troca, de fluxo, de movimento, mas nas suas mãos ele estagna, sufocado pelo medo da escassez futura. Você economiza no café, na qualidade de vida, nas ferramentas de trabalho, acreditando que está sendo prudente, quando na verdade está apenas enviando um sinal constante para o universo de que você não confia na sua capacidade de gerar mais. Essa postura de guardar para os dias ruins acaba, invariavelmente, atraindo exatamente os dias ruins para os quais você tanto se preparou, numa profecia autorrealizável que valida seus medos e reforça o ciclo. No fim, a verdade mais dura que você precisa engolir agora é que existe uma parte de você que usa a falta de dinheiro como um escudo emocional. A pobreza, por mais dolorosa que seja, oferece uma zona de conforto bizarra. Ela te isenta de responsabilidades maiores. Enquanto você estiver lutando para pagar as contas básicas, você não precisa se preocupar em gerir grandes patrimônios, em liderar grandes equipes, em impactar o mundo ou em lidar com a complexidade e os riscos que a verdadeira fortuna exige. A escassez serve como uma desculpa perfeita para não arriscar, para não crescer e para não enfrentar o potencial gigante que dorme dentro de você. É uma lealdade à zona de escassez que te protege do julgamento, da exposição e da possibilidade de fracassar em grande escala, mantendo você em um estado de vitimismo seguro, onde a culpa é sempre do governo, do chefe, da crise ou do destino, nunca da sua própria recusa em assumir o protagonismo da sua vida financeira e rasgar esse contrato de mediocridade que você assinou sem ler. Você está rejeitando a abundância todos os dias porque, em um nível profundo e terrível, sente que enriquecer seria uma traição imperdoável contra as pessoas que você ama. É chocante ouvir isso, eu sei, mas olhe para a sua vida financeira agora e perceba que existe um padrão invisível, um teto de vidro que você mesmo instalou e que impede qualquer crescimento real, não importa o quanto você trabalhe ou o quanto você reze. Existe um hábito silencioso, uma voz sussurrada no fundo da sua mente, que diz que o dinheiro só é digno, limpo e aceitável se ele vier banhado em suor, lágrimas e um sacrifício quase desumano, e qualquer coisa que venha com facilidade, fluidez ou através da inteligência estratégica é imediatamente vista como suspeita, como se você estivesse trapaceando o sistema da vida. Essa identificação com a luta é um vício. Você aprendeu a associar sofrimento com nobreza e, consequentemente, prosperidade com culpa, criando uma barreira energética onde você, inconscientemente, rejeita oportunidades que poderiam mudar sua vida simplesmente porque elas não parecem difíceis o suficiente para serem merecidas. E isso nos leva a um lugar ainda mais escuro da sua psique, onde habita o medo paralisante do sucesso solitário, aquele receio visceral de que, ao escalar a montanha da fortuna, você acabará sozinho no topo, distanciado dos amigos de infância, dos familiares e da tribo que sempre compartilhou das mesmas reclamações sobre a falta de dinheiro. Você tem medo de prosperar e ouvir que mudou, que esqueceu de onde veio, ou pior, tem medo de despertar a inveja daqueles que ama. Então você pratica uma autossabotagem preventiva, mantendo-se na média, mantendo-se humilde, que é apenas uma palavra bonita que você usa para mascarar sua conformidade com a escassez, apenas para garantir que continuará sendo aceito e amado pelo seu círculo social atual. É uma lealdade distorcida à zona de escassez, um pacto de sangue não dito onde você prefere sofrer junto com eles do que prosperar sem eles, usando a falta de recursos como uma cola social que mantém suas relações intactas, mesmo que o preço seja a morte dos seus sonhos. Talvez o golpe mais cruel que você aplica contra si mesmo seja a culpa do merecimento, esse sentimento de impostor que surge toda vez que você acessa um nível de conforto que seus pais ou avós nunca tiveram. Quando você se permite um luxo, uma viagem, ou mesmo uma tranquilidade financeira, uma parte de você olha para trás, para as mãos calejadas dos seus antepassados, para as privações que eles viveram, e sente que é errado você ter tanto enquanto eles tiveram tão pouco, como se o seu sucesso fosse um desrespeito ao sacrifício deles. Para aliviar essa culpa corrosiva, você se livra do dinheiro, você cria gastos inesperados, você
você perde oportunidades, você faz o dinheiro desaparecer para voltar ao nível de sobrevivência familiar, honrando a história deles através da repetição da dor, em vez de honrá-los através da superação e da cura dessa linhagem de escassez. Você não percebe, mas está preso em uma mentalidade de retenção crônica, vivendo eternamente no modo de sobrevivência, onde toda a sua energia mental é gasta tentando não perder o pouco que tem, vigiando cada centavo com medo, o que impossibilita que você tenha a criatividade, a ousadia e a expansão necessárias para ganhar de verdade. Você está tão focado em segurar, em reter, em se proteger, que suas mãos estão fechadas em punhos apertados, e mãos fechadas não conseguem receber nada novo. Essa postura defensiva diante da vida sinaliza para o universo, para o mercado e para si mesmo que você é uma vítima das circunstâncias, alguém que está sempre a um passo da ruína, e essa vibração de medo repele a prosperidade com a mesma força que um ímã repele o outro. Enquanto você usar a falta de dinheiro como uma identidade, como uma forma de se conectar com os outros e como uma homenagem distorcida ao passado da sua família, você continuará enterrando sua fortuna antes mesmo que ela tenha a chance de germinar. É um ciclo de lealdade tóxica, onde você acredita que a segurança está na privação, porque a privação é conhecida, é familiar, e o sucesso, com toda a sua liberdade e responsabilidade, é um território estranho e assustador que exige que você deixe para trás a versão de si mesmo que aprendeu a sobreviver apenas com as migalhas. A verdade brutal que ninguém te conta é que você prefere a miséria conhecida do que a felicidade incerta, e é exatamente essa escolha invisível que está assassinando o seu futuro financeiro agora mesmo. Pode parecer uma acusação dura, mas olhe para dentro. Existe uma parte de você que sente um alívio secreto quando as coisas dão errado, porque o caos é o único terreno onde você sabe caminhar com segurança. Você se viciou na adrenalina da sobrevivência, naquela corrida contra o tempo para pagar os boletos, naquela sensação heróica e trágica de ser um guerreiro que mata um leão por dia. Mas entenda que quem passa a vida inteira matando leões, termina a vida cansado, ferido e sem ter construído um castelo, porque a energia que deveria ser usada para a criação foi inteiramente drenada pela manutenção do sofrimento. Essa é a armadilha da identificação com a luta, uma crença silenciosa e venenosa que sussurra no seu ouvido que o dinheiro fácil é sujo, que a prosperidade fluida é imoral e que, para ser digno do pão que come, você precisa suar sangue. Você rejeita a facilidade porque, no fundo, não se sente merecedor dela. E é aqui que entramos no território mais sombrio da sua psique financeira, o medo paralisante do sucesso solitário. Você olha para o topo da montanha e não vê liberdade, você vê solidão. Existe um terror infantil e primitivo de que, ao enriquecer, ao mudar de patamar, ao acessar confortos que seus pais e avós jamais sonharam, você estará, na verdade, abandonando o seu clã. É como se o sucesso fosse uma traição àqueles que ficaram para trás na escassez. Inconscientemente, você sabota grandes oportunidades, perde prazos ou gasta dinheiro de forma irresponsável, apenas para garantir que continuará pertencendo ao grupo, que continuará falando a mesma língua das dificuldades, que continuará sendo um de nós. Essa lealdade à zona de escassez é um mecanismo de defesa distorcido, onde você usa a falta de dinheiro como um escudo emocional. Enquanto você estiver quebrado, ninguém vai te pedir nada, ninguém vai te julgar por suas escolhas de investimento e, principalmente, você não precisará lidar com a responsabilidade esmagadora que a liberdade impõe. A pobreza, por mais dolorosa que seja, tornou-se o seu útero seguro, um lugar onde você não precisa crescer. Essa dinâmica alimenta a culpa do merecimento, esse sentimento de impostor que te assalta toda vez que a vida começa a melhorar. Você sente que está trapaceando o sistema, que a qualquer momento alguém vai bater na sua porta e dizer que houve um engano, que aquela bonança não era para você. Então, antes que o destino te tire o que você conquistou, você mesmo se encarrega de destruir tudo, retornando ao ponto zero, onde se sente paradoxalmente em casa. É a mentalidade de retenção crônica operando no nível máximo. Você vive tão focado em não perder, em proteger as migalhas, que se esquece completamente de como multiplicar. Você opera no medo e o medo contrai, o medo fecha, o medo seca a fonte. Você precisa entender que seus antepassados não passaram por dificuldades para que você continuasse sofrendo em solidariedade a eles. Eles passaram pelo que passaram para que você tivesse a chance de fazer diferente. A maior homenagem que você pode prestar à história da sua família não é repetir a fome ou a limitação, mas sim florescer tão intensamente que a sua prosperidade cure as feridas de escassez de toda a sua linhagem.
Para quebrar esse ciclo, você precisa soltar essa identidade de vítima sofredora. Você precisa ter a coragem de ser o primeiro a dar certo, mesmo que isso signifique inicialmente caminhar sozinho. Você precisa aceitar que o dinheiro é uma energia neutra que potencializa quem você é, e que a fluidez não é pecado, é o estado natural do universo. A natureza não faz esforço para crescer, ela simplesmente flui, e você, como parte dela, tem o direito inato de prosperar sem se destruir no processo. Largue o peso dessa lealdade tóxica. Deixe cair as armas de guerra. A prosperidade não exige que você lute contra a vida. Ela exige que você se abra para ela, que você assuma o risco de ser feliz, de ser rico e de ser livre, sem pedir desculpas por isso. Se você sentiu o peso dessas palavras e percebeu que tem carregado esse fardo invisível por tempo demais, eu quero que você assuma um compromisso público de mudança agora. Escreva aqui nos comentários "Eu me permito prosperar" para decretar o fim dessa autossabotagem e o início de uma nova era na sua vida. E se este conteúdo abriu seus olhos para verdades que estavam ocultas, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nossa jornada para desbloquear sua mente e sua fortuna está apenas começando, e você não vai querer perder o próximo passo dessa transformação monumental. O ciclo de escassez termina hoje com você.